O governo liderado por Nuno Gomes Nabian apresentou ontem o orçamento do Estado aos deputados da nação, onde o mesmo foi aprovado por unanimidade. O ministro das Finanças, Mamadou Fadia, falou da influência negativa da pandemia de coronavírus na economia nacional e mundial. A economia mundial, que conheceu um recuo de menos 5%, 5,2%, e Guiné-Bissau fica com menos 1,9%. Todos os setores de nossa economia sofreram com a situação de pandemia. No setor de agricultura, que não estou falando setor primário, e baixa de 7% para 5%. Setor secundário, que é parte da indústria, cresce menos 5%, quase 5 ou 6%, e setor de comércio na baixa para menos 3%. Portanto, no ambiente que nós elaboramos o orçamento, que está a traduzir execução do programa de governo com que plano de desenvolvimento só de ano em curso. Portanto, orçamento, e não falar a respeito só de ano em curso. Mas também, suma aqui falado ali, a nós está praticamente há 3 meses do fim do ano. O governo, desde o mês de março, abril, que está na função e luta para ter esse orçamento. Portanto, só agora que não tem condições de apresentar, mas não quer deixar de apresentar porque e modelo e que não sustenta a governação. No orçamento que nós apresentar, e se total e 278 bilhões de francos CFAs. 278 bilhões de francos CFAs, no número que nós chegamos nele, e que se nós vimos no quadro que está lá na ecrã, e não financiado de maneira. Portanto, nós temos receitas correntes 88,6 bilhões de francos CFAs. Essa situação, e em relação ao ano passado, e baixa de 28% que não perde de receita, cerca de 28%, que cá nada residencial. Outras receitas de 190 bilhões, entre eles está donativo a projetos de 41 bilhões, não tem empréstimos, entre eles empréstimo projeto de 70 bilhões, e, no fim, não acabou também para considerar títulos de tesouro, que tem sido, infelizmente, um meio recorrente de financiamento na atividade, mas desde que fazido de forma ajustada e bem enquadrado, e que tem um problema maior. E apoio orçamental que não na pera, e de 44 bilhões de francos CFAs. Esse tudo vai redundar num déficit de cerca de 117 bilhões, 0,8, né? E em relação à despesa, onde é que não aplica dinheiro, e está traduzindo na transferência, despesas com o pessoal de 46,8 bilhões de francos CFAs, aquisição de bens e serviços 22,5 bilhões de francos CFAs, transferências 35,1 bilhões de francos CFAs, juros de dívidas 13,3 bilhões de francos CFAs, outras despesas correntes 23,6 bilhões de francos CFAs, despesas de investimento para ano, portanto, no estabelecido no 80 bilhões, sendo 72 que não financiado com recursos externos e 8 bilhões com recursos internos. Amortização de dívida e de valor de 53 bilhões de francos CFAs. Na relação a financiamento de 117 bilhões 800 de necessidade, portanto, para cobrir déficit de orçamento. Nós temos 41 bilhões,6 que na BIM de donativos a projetos, nós temos donativo de Covid de 1,8 bilhões, nós temos empréstimos a projetos na valor de 30,3 bilhões e nós temos apoio orçamental no valor de 44 bilhões. Esse está lá, BOAD, que não recebe 22 bilhões, FMI não acontece de 11,5 bilhões, programa está aí em princípio para submeter ao Conselho de Administração, Banco Mundial 2,9, BAD 6 bilhões, é tudo, e na hora que não acaba de ficar com o Fundo Monetário, que não recebe valores, e portanto, esse que também vai ficar gap na 44 bilhões. Portanto, em resumo, esse que não tem para falar,
no orçamento de 2020, de facto, e não obstante como aí cresceu um bocado em relação a 2019 na 12%, e por crescer mais, mas porque a situação de pandemia que afeta a economia, não perde 28% de receita e não fica com cerca de 88 bilhões. Portanto, nenhum momento é isso que não tem para apresentar. Por outro lado, Fadia afirmou que o orçamento de 2020 cresceu um pouco em relação ao de 2019.